Rádio Negócios, a rádio do empresário. Olá, muito bom dia, queridos ouvintes da Rádio Negócios. Hoje é sexta-feira, dia 5 de abril de 2019. E nós estamos aqui hoje iniciando o programa Patrícia Atui, Coaching para inovar nos negócios. Eu quero fazer o agradecimento aos ouvintes que estão já linkados, já estão aqui com a gente. Quero agradecer, aliás, aos ouvintes. Nós temos a participação, vocês podem enviar as suas perguntas, comentários, sugestões para o meu WhatsApp 999-483108, 999-483108 ou para o site da rádio www.radionegócios.com.br. Quero agradecer ao Dema pela oportunidade de estar aqui conduzindo esse programa e quero agradecer também ao nosso convidado especial de hoje, Hilton Piqueira. E ele vai falar para a gente sobre a permanência e revitalização do CEAGESP. Vou falar um pouquinho sobre você, Hilton, e aí eu já peço para você se apresentar, tá? O Hilton Piqueira, ele é nascido no mercado da Cantareira Centro. Trabalha na CEAGESP desde os 17 anos. É formado em Direito e também cursou Economia na FAAP. Opa, somos colegas. Classificador de cereais pela Bolsa de Cereais de São Paulo. Foi diretor do Sindicato Comércio Atacadista de Frutas do Estado de São Paulo, SCAF. Está como diretor tesoureiro da associação denominada Sincomate, Sindicato do Comércio Atacadista de Hortifruti Grangeiros e Pescados em centrais de abastecimento de alimentos no estado de São Paulo. Hilton, primeiramente eu agradeço por você ter aceito o meu convite. É uma honra tê-lo aqui, né? Um assunto extremamente importante. Tem muita gente de restaurante que eu enviei convites. Olha, estaremos plugados. Tem muita gente querendo saber qual vai ser o futuro aí do CEAGESP. E também quero agradecer para quem, aliás, nós estamos sendo ouvidos ao vivo, mas nós estamos fazendo a gravação e daqui a uma semana o vídeo deve estar disponível. Existe aqui uma fruteira, uma cesta de frutas que gentilmente o Hilton trouxe para a gente lá do CEAGESP. Eu já experimentei, está muito doce. Eu experimentei a uva verde, que eu já estou de olho nela daqui. Excelente, maravilhoso, linda essas frutas. Nada como vir direto do CEAGESP, né, Hilton? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Dema. Agradeço o convite e a oportunidade de poder falar um pouco sobre o CEAGESP, sobre as questões da CEAGESP, sobre a permanência e a revitalização. Então, eu agradeço, estou aqui à disposição para poder conversar, explicar, mostrar o lado do comerciante, para poder sensibilizar a população do que é isso, o que tem sido levado à imprensa, levado aos meios de comunicação, não é a realidade do que acontece com os comerciantes, com os produtores da CEAGESP e do Brasil todo. Tá. Antes da gente começar aqui, de eu fazer algumas perguntas para você, a primeira delas, e crucial, qual é a diferença entre CEAGESP e CEASA? É uma denominação específica para a CEAGESP de São Paulo. Vamos dizer. CEAGESP é uma empresa que foi formada pelo governo do Estado, na época, em 1969. E ela agrega as CEASAs do interior, são 13 em municípios do interior de São Paulo, mais 18 armazéns e silos de estocagem de produtos cereais, açúcar, etc. Uhum. Então é uma empresa. A denominação CEASA se dá ao centro de entrepostos de armazéns de hortifruti grangeiros. E a CEAGESP é esse centro de entrepostos com a denominação do Estado de São Paulo. Ok. Bom, vamos lá.
O que faz a CEAGESP na Vila Leopoldina e nos demais espaços? A CEAGESP ela é uma empresa privada de capital público, né, estatal ligada diretamente ao Ministério da Agricultura. A função da empresa é organizar o abastecimento e a distribuição da produção de hortifruti e granjeiros no estado de São Paulo e no Brasil. A CEAGESP São Paulo, ela recebe produtos de 1.560 municípios do Brasil, Uau. de 24 estados. Recebe mercadorias importadas de 23 países do mundo. Nós movimentamos lá uma média de 10 milhões de quilos dia. Uau. O volume ano são 3.375.000 toneladas. Então, nós temos, é crucial, um central de abastecimento pública para poder garantir o abastecimento e a distribuição de hortifruti e granjeiros. Você sabe que você está falando esses números e eu estou lembrando da greve dos caminhoneiros. O quanto foi afetada essa estrutura com essa greve? Quantos por cento chegou a operar? Nós tivemos um grande problema no abastecimento com isso. Mas é uma das questões a ser levantadas. Se a CEAGESP estivesse no Rodoanel, como querem levar a CEAGESP para lá, teria desabastecido a cidade de São Paulo, a grande São Paulo, nos seus 19 milhões de pessoas. Porque foram 10 dias de greve, em que, se a CEAGESP não estivesse localizada na Vila Leopoldina, não teriam chego alguns produtos e não teria escoado esses produtos para atender os mercados, feiras, hotéis, hospitais e tudo. Teria gerado um grande desabastecimento se estivesse no Rodoanel. Na Vila Leopoldina você tem a entrada por 5 rodovias, você tem as 2 marginais que são centros de distribuição e mais as vias internas que os produtores próximos de São Paulo conseguiram trazer. Existia o estoque no SEASA que nós trabalhamos, os comerciantes trabalham com estoque que gira com alguns dias. Então isso abasteceu inicialmente para não sentir a falta. E no final da greve, faltavam alguns produtos que vêm de longe. Exemplo, melão que vem do Rio Grande do Norte, mamão que vem do Espírito Santo, que não tinham como chegar. Mas outros produtos ainda conseguiram fazer o abastecimento. Principalmente a parte de folhagem, que fica do lado da cidade de São Paulo, em Mogi, em Biúna, em todos esses lugares, que conseguiram, por dentro de São Paulo, chegarem para fazer a distribuição. Para o produtor, foi um caos, porque ele tem que colher diariamente e mandar para o mercado. Ao ficar 10 dias sem colher, acumulou a produção do que deveria ter sido colhida com os dias sequentes. Então houve um excesso de oferta e um problema de qualidade de produto que ficou maduro demais. Então isso gerou um caos para nós. E nós absorvemos todas essas questões, os produtores e os comerciantes da CEAGESP. Quais foram as perdas, prejuízos estimados dessa situação? O nosso produto, por ser hortifruti, ele tem uma perecibilidade muito grande. Então nós temos questões de vender, só que vende-se o produto abaixo do preço de produção. Então você tem que escoar. Isso a gente consegue verificar só no final da temporada, da produção, para estimar. Mas o prejuízo foi grande. Isso não tem nem como comentar, porque você tem batata, cebola e alho, você tem o setor de frutas, que é complexo, de todo o Brasil, você tem o setor de vegetais, de legumes. Então você tem uma gama muito grande nesse sentido. O que pensam os comerciantes que lá estão sobre essa questão de sair ou ficar? Nós temos mais ou menos 2.785 comerciantes na CEAGESP. De pequenos comerciantes a empresas de grande porte. Posso afirmar que quase 90% do pessoal não quer a mudança. Por quê? Primeiro que, quando se fala em mudança, nós, comerciantes da CEAGESP, nunca fomos chamados a participar da discussão. Nós somos só avisados pelos meios mediáticos de que alguém está falando da mudança, do que o governador está querendo propor, de que está sendo feito estudo. Em 2016, com até então secretário adjunto da Agricultura do Estado de São Paulo, Rubens Rizek, foi feita uma reunião na CEAGESP com a diretoria da CEAGESP e foi conversado e foi proposto de que, dentro da comissão de estudo das áreas, iriam
nós comerciantes iríamos ter uma representação para poder participar dos estudos. Mudou-se tudo e até hoje não tem nada. Então nós não participamos em nenhum momento. Tudo é falado, tudo é discutido à mercê do que nós temos. E nós somos os conhecedores do assunto. Porque eu tenho 37 anos de SEAGESP, meu pai começou lá. Então a maioria dos comerciantes tem 10, 15, 20, 30, 40 anos. Então nós conhecemos o setor. Nós podemos ajudar e muito nessa questão. A SEAGESP está numa área hoje nobre, que é a Zona Oeste. Só que ela só é nobre porque nós, comerciantes da SEAGESP, fizemos ela ficar. Aquele terreno, nós pagamos quase 22 milhões de IPTU este ano. Não é de graça. O ano passado nós pagamos 17 milhões e meio e pagamos todos os anos o IPTU. Então o Estado, o governo, a prefeitura não nos dá nada. Nós pagamos tudo. Então eles querem se apropriar de uma valorização de quem fez a Zona Oeste, foi a SEAGESP. Nós estamos lá há 54 anos. Então, se a Zona Oeste não era nada, ela é hoje graças à SEAGESP. Então nós devemos participar dessa valorização. Como? Participando da discussão, tendo um modo muito bom para poder se mudar, ser uma coisa adequada para a alimentação, para a distribuição, para o produtor e para o comerciante. Tem a questão do SEAGESP e a mudança do SEASA também, né? É essa a questão. A empresa, hoje, as entidades que trabalham pela permanência, e hoje nós somos 6 entidades que trabalhamos pela permanência, junto com a diretoria, está sendo moldado um estudo da revitalização total da SEAGESP. Já está nos finales para isso. E é um projeto muito interessante de revitalizar toda a área, melhorar, modernizar. Por quê? O SEASA foi construído há 54 anos. Em 97, o governo do estado passou a SEAGESP, que era estadual, para o governo federal. O governo federal, na época, era o governo Fernando Henrique. Colocou a SEAGESP no PND, Plano Nacional de Desestatização. A partir daí, não houve um investimento qualquer na SEAGESP, na estrutura da SEAGESP. Então, nós estamos defasados. As poucas obras que são feitas lá dentro de melhoria são feitas pelos comerciantes, bancada pelos comerciantes. E isso, nós queremos uma participação maior para poder melhorar. Nós temos gargalhos de problemas de trânsito interno, de estrutura de estocagem de mercadoria e outras coisas que nós temos capacidade de investir e fazer essas melhorias. Inclusive, voltando à questão de quando o governo estadual passou para o governo federal, existe uma dívida, ainda era de 250 milhões que o Estado deve para a SEAGESP. O Estado de São Paulo deve para a SEAGESP. Já em os anos passados, já foi repassado parte da verba, só que ainda faltam quase 100 milhões. Esse dinheiro serviria para começar a nossa revitalização. Nossa revitalização pode custar em torno de 400 milhões a 500 milhões para revitalizar o SEASA inteiro. Qualquer projeto fora custa acima de 2 bilhões, sem a nossa participação. Os projetos que estão sendo apresentados no estudo do governo do Estado, eles só veem a parte imobiliária. Eles não veem a parte estrutural, a parte do abastecimento, a parte de como deve funcionar. Nós trabalhamos, é um dos poucos setores que trabalham 365 dias por ano. O SEASA no setor atacadista trabalha de segunda a sábado. Nós temos o varejão que atende um público de mais de 50 mil pessoas por sábado e por domingo na área do varejão. São 27 mil metros de área de comercialização de varejo. Nós temos o que seria a nossa joia, que é a Feira de Flores. A Feira de Flores ocorre de terça-feira e de sexta-feira na SEAGESP. De manhã, né? De manhã. Vai da noite, da segunda-feira à noite, até amanhã da terça-feira. Começa às 11 horas da noite e termina às 9h30 da manhã. Ainda tem aquela sopa de cebola? A sopa de cebola é famosa e marcou o SEAGESP. Vamos dizer. A sopa inicial, ela acabou, que a SEAGESP quis tomar o restaurante, tomou. Só que existe hoje um grupo, há alguns anos já existe um grupo muito bem estruturado, em que trabalha o ano inteiro. Então ele tem festival de sopas no período de inverno, tem festival de peixes, tem festival de camarão. Então ele faz um trabalho o ano inteiro. É uma empresa privada, um restaurante muito bem trabalhado,
Então, você tem hoje como ir à Sagesp e fazer, e comer a sopa de cebola, participar do Festival de Peixes e seguir para a Feira de Flores. Como é feita a divulgação de todos esses atrativos para a população? A Sagesp é uma empresa com mais de 635 funcionários em São Paulo e interior. Existe o departamento de comunicação, mas nós sempre pedimos que seja feita melhor, de um modo mais atrativo, mais chamativo, para poder demonstrar o que é a Sagesp, o que a Sagesp tem de bom. Eu como comerciante, sou pequeno dentro da estrutura da Sagesp. Então as nossas entidades vêm tentando somar força para poder mostrar o que nós somos. Não o lado ruim que ocorre em qualquer negócio, mas os lados positivos que tem. E demonstrar o que é o melhor da Sagesp. Então, fala-se dos problemas que tem a Sagesp, numa questão ou outra, sempre denegrindo, mas esquece de ver a totalidade do que é o Sagesp, do que é a demanda. E eu brinco com pessoas amigas do setor, falo, pô, mas você não tem feriado? Eu falei, não tenho feriado, porque você não tem que comer? Eu tenho que comercializar, eu tenho que distribuir, eu tenho que entregar. Então nós temos essa demanda. A maior parte dos comerciantes, eles também são produtores lá? Uma parte deles ainda é produtor, uma grande parte até. Você tem um sistema no Brasil um pouco complexo, porque a pessoa não tem só como trabalhar na roça, sair da roça, vir para a cidade para poder vender e voltar para a roça para produzir. Então você tem em países modernos, o produtor é produtor, repassa para o pessoal de comercialização, de embalamento, de exportação, como é o caso do Chile. E São Paulo, muitos querem fazer tudo. Você tem que montar uma estrutura, porque a pessoa está no campo, passa o dia no campo cuidando da sua produção. Seja arando, seja plantando, seja carpindo, seja cuidando da parte de sanidade. Então ele também não tem tempo pleno para também vir à cidade comercializar. Então você tem produtores, comerciantes e comerciantes que trabalham agregados aos produtores, fazendo o trabalho deles. Por quê? Porque você também tem uma questão de muitos produtos, e alguns produtores são específicos, que a produção é por um período. O resto do ano ele está plantando, ele está cuidando da árvore que não produziu, então ele não tem produto para vender. Então você tem esse misto na Sagesp dos comerciantes com produtores. Qualquer pessoa pode entrar lá na Sagesp e comprar? Qualquer pessoa pode entrar e comprar. Nós trabalhamos de segunda a sábado no atacado. Então o nosso atacado é uma caixa do produto. Então você tem o varejão de quarta-feira, noturno, que começa às 4 horas da tarde, vai até às 21h30, que é um varejo. E você tem um varejo de sábado e domingo, para poder a pessoa comprar de tudo que é produto. Então, nós tínhamos antigamente grupos de famílias, de condomínio, de prédio, ou mesmo de famílias, que se reuniam e iam à Sagesp fazer compras e dividiam os produtos. Então iam 3 ou 4 famílias, compravam uma caixa de laranja de 25 quilos, dividia, uma caixa de maçã de 18 quilos e dividia, uma caixa de alface com 25 pés de alface e dividia. Então você tinha isso, que era o grupo de famílias que existiam. Qual é a diferença, ou quais são as diferenças, pensando agora como consumidora, de se comprar diretamente do Ceasa ou ir no supermercado? O supermercado, em termos de valor, qualidade. O Sagesp vai ter sempre um padrão melhor de qualidade, porque o produto é mais fresco e diretamente da produção. O supermercado recebe mercadorias diretas, mas por uma questão de logística interna deles, eles têm que trabalhar com produtos mais verdes e que alguns produtos colhido verde não amadurecem. Então eles têm essa questão, porque pela perda do produto na loja. Então você tem uma diferença básica do produto para a feira livre, para a Sagesp. Então você tem condição de tratar um produto melhor. Então o supermercado é uma grande fonte de distribuição, de atendimento ao consumidor, é cliente nosso também, é cliente do produtor e também cliente da Sagesp que eles vêm comprar. Mas a questão de trabalho do produto, da perecibilidade do produto, demanda uma sistemática diferente. Então você tem na ponta um produto melhor trabalhado. Ok. Qual que é o perfil do público que vai ao Sagesp, na sua maioria? Nós temos o nosso dia a dia gira em torno de 50 mil pessoas
na CEAGESP, entre funcionários e entre compradores e motoristas e tudo. Então nós temos um movimento grande, são quase 12 mil veículos dia. Vocês têm informação desses compradores? São na maioria donos de redes varejistas, atacarejos? Nós temos de tudo lá. Nós atendemos todo tipo de público. Nós atendemos desde o feirante, a distribuidora que atende restaurantes e hotéis, a supermercados, a comércios pequenos, a sacolões, que também é um segmento importante dentro da cidade de São Paulo, que faz o trabalho de atendimento do hortifruti. Então nós temos um vasto, inclusive pessoas, consumidores simples, que vão comprar, se abastecer para casa ou para um evento. Então nós atendemos todo tipo de pessoa que vem buscar hortifruti. Qual é a diferença, assim, em termos de percentual de valores do consumidor comprar num sacolão ou no supermercado e ir direto no CEAGESP? A questão é, você vai comprar. O atacado é sempre mais barato do que o varejo, porque o varejo tem que agregar seus custos para poder vender o produto. A diferença é que você vai precisar de 1 quilo de um produto, você não vai à CEAGESP, porque não vai ser atendido, você vai ter que comprar 15 quilos. Então você vai na questão da demanda do uso, porque o produto não é caro, depende qual é o seu uso que vai ter. Então, se você vai aproveitar 100%, compensa vir a CEAGESP comprar volume. Mas se é pouco volume, você tem quem faz a nossa distribuição no varejo, que são, volto a dizer, sacolões, feiras livres, supermercados, pequenos negócios. Então você tem, São Paulo tem uma demanda do produto AAA ao produto mais simples. Você tem o pessoal da periferia, que vai pegar, necessita de preço do produto para atender, seja laranja, seja maçã, seja um tomate. Ao pessoal que é da melhor zona de São Paulo, dos Jardins, que vai querer um produto com melhor visual, com melhor qualidade e tudo. Então você tem diferença de preço. O produtor, por questões climáticas, questões de produção, ele não consegue padronizar um único tipo de produto. Essa é a diferença entre produtor e fábrica. A fábrica bota o modelo e produz um tipo de produto e vai sair padrão. O produtor, ele tem, um exemplo, uma árvore laranja. Ela vai produzir uma laranja grande, que vai pesar quase 400 gramas, uma laranja, como a mesma árvore vai produzir uma laranja que vai pesar 70 gramas. Então você tem público para atender isso. E o produtor necessita vender tudo, para poder apurar o máximo que puder para a produção dele. Então a CEAGESP tem essa função e tem essa capacidade de distribuição de todo tipo de produto e atender todo tipo de cliente. Seja o cliente com mais poder aquisitivo e o cliente com menor poder aquisitivo. Lá na Vila Leopoldina, eu tenho visto muitas construções, empresas, muitos terrenos. Outro dia eu passei por lá e isso me chamou muito a atenção. Já fui até em eventos na região. E é uma área que está tendo a sua valorização, né? Sim. Como representa isso para vocês lá? Quando se comenta de SAGESP, os problemas da SAGESP, o trânsito. E isso é uma coisa que ficou marcada contra a SAGESP. Só que nós temos, São Paulo tem 300 mil veículos de carga por dia. O SAGESP tem 12 mil veículos desses 300 mil. Só que o SAGESP, por trabalhar 24 horas, esses veículos são diluídos durante as 24 horas. E a principal entrada é no período noturno de madrugada. Então ela praticamente não atrapalha o trânsito na cidade de São Paulo, os veículos da SAGESP. Porque a saída desses veículos também é diluída durante o dia todo. A partir das 4, 5 horas da manhã, o caminhão já descarregou, já está saindo, e de manhã, e à tarde, e à noite. Então não tem fluxo disso. E já foi demonstrado que as marginais, tanto Pinheiros como Tietê, elas param, elas travam às 4 horas da tarde, que é rodízio, que não tem nenhum caminhão e ela está parada só com carros pequenos. Então a SAGESP já demonstrou que não tem problema. A localização da SAGESP, por ter 5 rodovias entrando nas costas dela, vai BR-116, Raposo Tavares, Castelo Branco, Anhanguera e Bandeirantes, é uma grande entrada do sul do país e de todo o oeste. A marginal Tietê traz o pessoal que vem do norte. Você tem o Rodoanel,
que circunda para trazer. E você tem a distribuição pelas marginais e pelas rodovias. Então você não tem um grande fluxo. Se você levar para um rodoanel, você vai complicar. O rodoanel hoje já para, já é travado. É um problema de segurança no rodoanel, é um problema de trânsito, de tráfego. Se levar a CEAGESP para lá, vai complicar muito mais. E vai encarecer o produto para o consumidor final. Não tem como não ser. Vai aumentar o custo da distância, vai aumentar o tempo, vai gerar custo para o produto. Então a nossa preocupação, e nós trabalhamos com essa questão de custo, porque nós vivemos um dilema entre a perecibilidade do produto e preço. Então o preço ele sobe do produto quando existe falta. Nós somos um dos únicos lugares do mundo hoje que a primeira lei da economia funciona. É oferta e procura. Tem muita oferta, o preço cai. Tem pouca oferta e muita demanda, muita procura, o preço sobe. É automático e rápido. O nosso mercado é muito sensível nessa situação pela perecibilidade do produto. Então nós não temos como segurar o produto, estocar o produto. O que vocês fazem com as perdas? Elas são absorvidas pelos produtores e por nós. Então isso é uma questão do tipo de trabalho que nós fazemos, do tipo de mercado que nós temos. Vocês podem fazer doação, por exemplo? Fazemos. Existe dentro da CEAGESP um departamento, um órgão dentro da CEAGESP que chama-se Banco de Alimentos. Parte desses produtos que não tem mais valor comercial, mas ainda tem valor nutricional, são destinados ao Banco de Alimentos, que faz um processo de distribuição para entidades carentes. E outras, algumas empresas doam diretamente para algumas entidades, para algumas pessoas, dessa perda, tentando diminuir. Não tem valor comercial, mas ela tem valor nutricional que serve para alguém ainda. Então nós temos essa questão, que também não é divulgado, que é um trabalho do dia a dia que nós fazemos sem vangloriar essa questão. Mas nós tentamos ajudar no que é possível. Sim, perfeito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, tomar uma água e também vou ver as minhas mensagens do WhatsApp. Tá? Já já a gente volta. Olá, pessoal, obrigada pela participação de vocês. www.radionegócios.com.br e também para o meu WhatsApp, que eu estou com ele aqui aberto, 999-483108. Muito bem, quero agradecer aqui Beto, Dibe, diretamente lá de Maresias, está dizendo que o programa está interessante, ele está sempre com a gente, viu? Assuntos importantes, interessantes e podem ser aproveitados por todos, sendo comerciantes ou consumidores. Parabéns pelas perguntas. Penso e você já pergunta. Nossa, que sintonia! Eu digo, não tenho tanta... não fui muitas vezes na CEAGESP e conheço muito pouco, embora já tenha tido cliente lá. E, então, quando você começa a falar, Hilton, eu começo a viajar aqui, pensar em termos de empreendedorismo. É por isso que eu solto. Depois eu quero saber um pouco mais a questão do marketing e divulgação, porque a gente conhece, lógico, a CEAGESP, mas na hora que você vai sair, você vai comprar, você para pensar, você vai naquele que você costuma ir, você vai tomar a sopa. Então, vocês oferecem algo que se a gente soubesse, se tivesse no nosso dia a dia, mídias sociais, algo do gênero, iria facilitar e a gente poderia participar mais lá do universo de vocês. Sem dúvida. E dentro do projeto de revitalização que nós pretendemos e temos ideia de fazer, é formar um centro gastronômico, aumentar o número de restaurantes temáticos para poder fazer, que nós temos essa dinâmica, essa condição na CEAGESP fazer. Nós temos área hoje para poder ocupar isso, remodelando o CEAGESP e trazer a população para dentro da CEAGESP para poder ver essa qualidade, essa beleza que existe da variedade de produtos. Só citando um exemplo, o ano passado, um dos comerciantes da CEAGESP recebeu um grupo de diretor do Carrefour Mundial e o diretor do Carrefour do Marrocos. Eles ficaram impressionados pela quantidade de variedades de produtos e pelo colorido. O Brasil é um país abençoado que tem um clima
tropical, quente, moderado. Então, produtos de todo tipo. A característica dos nossos produtos são produtos mais com volume maior de água, então com menor resistência e suscetíveis mais a problemas de bactérias, a problemas de fungos. Então, nosso produto é mais perecível do que você comparar com um produto europeu, de um clima frio, temperado. Mas só que aqui nós temos 2 produções por ano. Você não falta, você não percebe a falta do produto, porque quando um produto acaba, você tem a entrada de outros tipos, outras variedades que complementam isso. Diferentemente da Europa, que no inverno não se produz nada. No Brasil, no inverno, também diminui a produção de vários produtos, mas você tem outras regiões do Brasil que abastecem desse tipo de produto. O Brasil, por ter esse tipo de clima, e aí você, como eu comentei de Europa, aqui a natureza é muito sábia. Por quê? A primavera, e o Japão comemora com a florada da cerejeira, porque é a primeira fruta que dá a florada para virar fruto. No Brasil, por ter esse clima mais quente, também a natureza age dessa maneira, só que mais leve a situação. Então, todos os produtos, o maior volume de produtos, o maior volume de variedades, elas vêm a partir da primavera e verão. Floresce na primavera e produz no verão, que é o final do ano. Que você tem ameixas, pêssego, nectarina e vários tipos de produtos que vão produzindo e vão acabando, só que vão entrando outros. Porque você tem também o norte do país para poder abastecer. Você tem abacaxi hoje, o abacaxi que eu trouxe para cá hoje, veio do Pará. Então você tem abacaxi do Pará, você tem abacaxi do Tocantins, você tem abacaxi de Minas, abacaxi do estado de São Paulo, abacaxi do Mato Grosso. Então você tem várias regiões que produzem. Falando em abacaxi, né, a gente está sentindo um cheiro aqui a 1 metro. Mais ou menos 1 metro a gente está aqui sentindo. Então você tem essa variedade. E também a importação de frutos para abastecer. E isso é importante para poder, e é uma das funções da CEAGESP, é fazer todas as estatísticas para passar para o governo federal, cuidar da política agrícola e a política de preços, para que os produtos não alterem o preço muito e gere inflação. Nós somos, como você mesmo disse, Martin, nós não temos pai para nos defender. Então, a culpa da inflação é do tomate, é da maçã, é da batata. Mas qual é o peso dele dentro? Só que o produto subiu por uma sazonalidade. Nós tivemos um clima muito quente, atípico, janeiro, fevereiro e março. E um volume de águas muito grande. E isso já afeta os preços. A parte de folhagem foi muito afetada agora. Final de fevereiro, março, e vai ser mais 2, 3 meses de produção. Então os preços subiram muito por questões climáticas. E isso é uma coisa natural, infelizmente. Só que o comércio concorrido, o comércio no entreposto, faz com que isso se normalize. Porque, verificando os preços que tem na CEAGESP, começam outras regiões a enviarem produtos onde existe falta, que é o que eu falei da primeira lei de oferta e procura. Então, o produto aqui subiu porque está faltando, outra zona produtora vai enviar produtos para poder abastecer, seja São Paulo, seja Rio, seja Nordeste, seja Sul. Então, nós temos uma dinâmica muito rápida disso. Então, quando se fala na permanência da CEAGESP, nós não somos a favor da privatização do abastecimento. Nós falamos sim na privatização do ambiente do condomínio. Então, pode-se fazer e deve-se fazer uma PPP, participação público-privada. O governo cuidar da questão de abastecimento, que o abastecimento inclui produção, produtor, transporte e distribuição. Dados do IBGE de 2016. Existem 3.768.038 estabelecimentos de produção rural. 3.768.000. De pequenos produtores que produzem, colhem uma vez por semana, 2 vezes por semana, a produtores grandes que têm uma estrutura de armazenagem, estrutura de embalamento, estrutura de venda para o supermercado. Então o governo não pode só trabalhar com os grandes, principalmente porque o grande volume são os pequenos produtores. E é isso que mantém a economia. Economias dos municípios, principalmente. Então, o CEAGESP tem essa função de receber esse produto desses pequenos produtores, os médios produtores, e dar vazão nessa questão. Perfeito. Pensando como o pequeno produtor que quer entregar o seu produto para vender no CEAGESP, na CEAGESP, qual é o caminho?
A CEAGESP São Paulo, ela é setorizada. Então existe o setor de frutas nacionais, o setor de fruta importada, o setor de cítricos, que é dentro do setor de frutas. Você tem o setor de legumes, que só trabalham com legumes. O setor de batata e cebola, o setor de verduras. Então existem vários comerciantes. Pode-se procurar a administração da CEAGESP para que indique quem são os comerciantes que trabalham com tais produtos, as entidades que representam os segmentos, seja do pescado, seja de flores, seja do comércio de hortifruti, que nós poderemos indicar para comercializar. E aí o trato é feito diretamente com o indivíduo. Então não tem uma coisa específica, não tem um domínio. É um livre comércio. Quais são os contatos para se chegar à CEAGESP? Você tem o telefone da CEAGESP, procurar o departamento de economia, que é muito bem estruturado na CEAGESP, ou o departamento do entreposto, que poderá indicar. Existe o site da CEAGESP, existe o telefone da CEAGESP, posso até dizer aqui que é o prefixo 11 3643 3700. Esse é o da CEAGESP, que aí pede-se para passar para o departamento responsável. E tem as entidades, tem o Sincomate, tem o Sinconflores, tem a Capesp, tem a União dos Atípicos, que congrega hoje mais de 700 atípicos, o que chamamos de atípicos. São o pessoal que não faz o atacado de hortifruti, mas são que dão estrutura. São os pequenos, as cafezeiras, os lancheiros, os quiosques, o restaurante, os bancos. Falar em bancos, nós conseguimos, junto ao banco, não é uma propaganda, mas eu vou ter que citar o nome. É um fato. Com o Banco Santander, pelo volume de negócios que nós temos, sensibilizamos a diretoria do Santander e o vice-presidente do Santander, o Juan, foi à CEAGESP e caminhou conosco às 4 horas da manhã, junto com mais 7 diretores. A agência hoje abre às 8 da manhã e fecha às 17 horas. Os caixas eletrônicos funcionam 24 horas. É um dos únicos lugares no Brasil em que tem essa estrutura. Então o banco percebeu a necessidade de negócios, a necessidade que os comerciantes tinham e atuou junto conosco para fazer isso. Que legal, parceiro, né? Parceiro. O mercado, o volume que nós falamos, Patrícia, de 10 milhões de quilos ao dia, 3 milhões e 375 mil toneladas, a estimativa pela CEAGESP, e como a CEAGESP faz isso? A CEAGESP, toda mercadoria que adentra a CEAGESP, ela tem que ter a nota fiscal, e eles contabilizam o volume da entrada do produto. Dentro do Departamento de Economia, eles têm um setor que faz a cotação de preços diariamente no mercado, para poder acompanhar a evolução da entrada dos produtos do preço. Então você tem um produto, dentro de um produto, o produto A, B e C. O tomate maduro, o tomate verde e o tomate miúdo. Um exemplo. Cada um tem um preço diferente. Não é o padrão preço. Então ele faz essa cotação. Então ele multiplica o volume de entrada pelo preço médio de venda e estima-se, em 2017 e 2018, que o nosso faturamento foi de 8 bilhões de reais. Para te dar um exemplo comparativo, 2017, toda a carne brasileira exportada, e o Brasil é o maior exportador do mundo de carnes, o volume em reais foram 16 bilhões e 280 milhões. Só a CEAGESP de São Paulo fatura metade do que toda a carne brasileira exportada. E ninguém dá valor. Quando o governador foi defender a fábrica, dos 2.400 empregos da fábrica nas proximidades de São Paulo, e fala da mudança da CEAGESP, só de carregadores autônomos são 4 mil carregadores. Só de empregos diretos nas empresas, calculamos mais de 9.500 funcionários. Você tem motoristas, você tem cobradores dentro desse universo de 50 mil pessoas diárias. E ninguém fala da CEAGESP, ninguém fala da importância que a CEAGESP tem. Isso nós estamos falando só do local de São Paulo. A CEAGESP São Paulo ela é o dobro de volume do segundo SEADA do Brasil, que é Minas Gerais. Então nós temos um volume expressivo. Desse, eu falei que nós recebemos de 1.560 municípios. Só que nós enviamos mercadoria para o Brasil inteiro. Nós temos clientes no Acre, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, mandamos para o Uruguai, para o Paraguai, para o Mato Grosso. Então nós distribuímos mercadoria para o Brasil todo. É a importância que tem a CEAGESP no recebimento, na formação de preços e na distribuição. Olha, eu vou trazer algumas perguntas aqui dos ouvintes. Eu tenho uma pergunta da
Pina, da Bruno Silva Seguros. Pina, um grande beijo para você, uma cliente querida, para todos vocês. Aí ela está dizendo o seguinte: ela gostaria de saber qual ou quais as maiores dificuldades enfrentadas pelo sindicato com relação aos associados. Outra questão, o sindicato também atua junto aos mercados municipais. Excelente pergunta, Pina. Obrigada. O sindicato não atua junto aos mercados municipais porque nós somos... A CEAGESP é federal. Então nós já temos uma demanda grande para atendimento das nossas questões internas. Os mercados municipais existem suas associações por unidades. E eles fazem um trabalho importante junto à prefeitura, porque quem coordena eles são a CEMAB, sob as suas características individuais. Então o mercado da Cantareira, o mercado municipal da Cantareira Central, ele tem uma demanda, o mercado da Lapa tem outro, o mercado de Pinheiros tem outra. São parecidas, mas cada um tem sua característica. Mas eles são reportados à CEMAB, que é municipal. E a CEAGESP, ela é federal. Ok, tem outra pergunta aqui, também de um cliente querido, Rodrigo Frankfurt, está perguntando para você, onde se consultam os preços referenciais? A CEAGESP tem o site, dentro do site da CEAGESP tem um link que tem a tabela diária de preços trabalhados na CEAGESP. São preços referenciais, porque, como eu disse anteriormente, o nosso produto ele não é padrão. O padrão é a embalagem, o padrão é peso, mas você tem um produto grande, um produto categoria 1, categoria 2, categoria 3. Então vai tamanho, vai coloração, vai formação do fruto. Isso tudo faz com que tenha variação de preços. Um tomate pequeno, arranhado, rabiscado, ele não tem o mesmo valor de um tomate verde, um tomate com uma seleção sem defeitos, que isso tudo é normatizado pelo Ministério, e nós temos um departamento na CEAGESP de qualidade que mostra esses padrões de embalamento. Então você tem a diferenciação de preço. Então não dá para falar, o tomate hoje é caro. Não, você tem tomate de tudo que é preço, um exemplo. Ou maçã, ou tudo. É possível, assim, está me ocorrendo a seguinte situação. O empresário do setor de alimentação, hotelaria, enfim, uma das formas deles trabalharem e aumentarem as suas margens é comprando bem. Sim. Então, existem momentos em que você vai comprar a mercadoria, está num preço bom e outro dia não. Vocês fornecem esse tipo de informação? É possível ao consumidor buscar essa informação junto a vocês para poder realizar uma boa compra no negócio dele? Nós temos a sensibilidade comercial de cada setor. O Brasil é um país grande, então você tem, em certos momentos, uma quebra de produção numa região em que, teoricamente, o preço vai subir. Mas outra região pode fornecer e o preço baixar. O que nós temos uma condição de dizer, o produto está acabando, o produto vai ter falta por uma questão climática, ou o produto vem com uma super safra e o preço deverão ser comercializado abaixo da média histórica. Então isso nós temos condição, mas é questão de produto a produto. Uhum. Porque a batata não é a mesma coisa que uma maçã. São regiões de produção diferentes, condições diferentes. Na verdade, se acompanhar na Bolsa de Valores também é uma forma, né? É uma Bolsa de Valores. Nós temos lá porque depende do setor que você vai atuar. Tem gente que vai trabalhar, você só vai trabalhar com um tipo de produto. Nós trabalhamos com todos os tipos para atender todos os tipos de clientes. Então é genérico. Específico tem que ver a situação caso a caso. Uhum. Bom, tem algumas perguntas aqui que entraram pela rádio. Aurélio Matoso, da Paraíba. Obrigada, Aurélio, pela sua pergunta. O entrevistado comentou que os mercados compram por questões logísticas as frutas no estágio verde. Por que as bananas que compramos nos mercados passam do estágio de verde para podre? Sempre apodrecem antes de estarem boas para comer. É um caso específico de ver quem é o fornecedor, qual é o procedimento. A banana ela passa por um processo de climatização para amadurecimento. Ela é colocada numa câmara com a temperatura X
para poder ela começar o processo de amadurecimento. Como eu disse, alguns produtos, eles amadurecem mesmo fora da árvore, mesmo fora da sua produção. Outros produtos não, você colheu e não amadurece mais. Então ele passa no estágio de massa para podridão. A banana é um produto que sofre um intempérie muito rápido, muito fácil, ela é muito delicada, a banana. Então você tem essa questão, é questão às vezes de momento. A safra de banana da região de São Paulo começa agora, mais uns 15 dias. Então o que tem sido produzido é uma banana temporona ou uma banana que está vindo mais do sul. Então você pode ser essa questão. Um dos problemas nossos é explicar para o consumidor que não tem conhecimento do que é o procedimento, de que esse produto está sendo produzido fora de época, está vindo de uma outra região que tem características. Porque, como eu disse, nós não somos uma fábrica de produção, nós dependemos de produtos climáticos. Então, o que nós trabalhamos principalmente é a parte sanitária, da mercadoria ser saudável, sã, podendo ser ingerida pelo consumidor final. Uhum. Então, aí você tem as questões de qualidade, aí vem preço, trabalho, porque não é justo, comercialmente falando, um exemplo de um caqui, de um produtor que coloca um saquinho pequenininho em cada fruto, para que o passarinho não venha bicar e não fique marcado. Teve o mesmo preço daquele cara que produz de qualquer maneira. Então você tem diferenças do produto e diferença de preços. Então você tem esse trabalho feito. Então, você plantar em casa, você vai ter um tipo, você vai sofrer intempéries. O produto é bom, sem dúvida. Mas o produtor em larga escala, ele tem que ter todo o trabalho de produzir um produto de melhor qualidade. Uhum. E dentro disso você tem várias classificações de produtos, conforme a aparência. Ok. Está chegando uma pergunta do Rio de Janeiro. Analice Gabriel, obrigada Analice pela sua pergunta. Aqui no Rio temos a rede Varejão. Os preços são altos, mas tem qualidade. Como é aí em São Paulo? Os preços são mais altos que no mercado por conta da qualidade? O hortifruti ele sempre tem uma perda. É um machucado. Nós hoje trabalhamos com a questão de custos de embalagens. A embalagem às vezes é cara perto do preço final do produto. Então você também não sabe como vai ser isso. Então você vem investindo dentro do possível para poder acondicionar o produto da melhor maneira, para que ele chegue ao final, ao consumidor final, sempre da melhor maneira. Então dentro disso você tem perdas. Então uma banana, por exemplo, ela bateu, quando ela está verde não aparece. Só que ela começa a amadurecer, aquela batida que encostou no canto da caixa, que uma outra caixa sobrepôs ela, pode marcar e aparece como um defeito, como um dano no fruto. Não conheço essa rede distribuidora, o trabalho que ele faz, mas ele deve fazer uma pré-seleção e isso tem um custo para poder o produto ser só classificado. É a grande diferença que nós temos que atender toda a população, da população AAA à população de baixa renda. Então, aí por isso eu distingo sanidade de qualidade visual. Então, o cliente AAA, ele quer a sanidade junto com a qualidade visual do produto ser perfeito, colorido, tudo. E o produto de baixa renda, ele vai aceitar um produto com menos coloração, que não diferencia a fruta no gosto, no sabor e na parte de sanidade, mas sim uma fruta saudável, um produto saudável para poder consumir. Uhum. Outra pergunta está vindo aqui de São Paulo. Armando Soares, muito obrigada Armando, estou ouvindo pela primeira vez essa rádio, sensacional, qualidade assunto relevante, muito obrigada. Queria saber se o CEAGESP comercializa produtos orgânicos. Obrigado e parabéns. Sim, a CEAGESP tem alguns comerciantes que trabalham com produtos orgânicos, tanto em fruta, principalmente em fruta, que é um maior volume, como na parte de folhagem, que são verduras, e na parte de legumes. Existe sim, e é um mercado que vem crescendo, mas é um mercado trabalhoso para se fazer. Por quê? A produção orgânica normalmente tem um custo maior, e isso vai impactar na área de venda. Então, não é um grande mercado. Mas, parte dos defensivos agrícolas usados na produção
eles são normatizados, são verificados para poderem ser liberados e o consumo deles não interfere na questão de saúde. Caso a caso, mas de uma maneira geral, eles não afetam a saúde da pessoa, do consumidor. Ok. Nossa, esse programa voou. Nós já estamos aqui nos finalmente. E eu vou fazer uma pergunta para você, né? Quais são as necessidades hoje na CEAGESP? Existe algum projeto novo? Sim, olha, eu quero tocar num tema sobre a questão da privatização. O abastecimento, ele é uma questão constitucional e tem que ser tocada pelo governo. E o grande problema quando se fala em privatização, você tem políticos que atuam, que sempre desviam, que sempre desvirtuam. É um fato que nós convivemos no Brasil com todas as áreas. Mas você deixar na mão do setor privado, você corre o risco de formar um trust e você formar oligopólios que vão determinar preços de venda. Isso não é bom para a população, não é bom para o preço final. Então, existem riscos. E existe até, quando o governo não atua diretamente, ou deixa o mercado fazer, por exemplo que eu vou citar, foi notório o caso da Parmalat no leite. A Parmalat no leite, antes de quebrar, ela dominou o mercado e impôs uma condição. Quebrou a maioria dos cooperativos recebedores de leite, quebrou todo o sistema de recebimento e distribuição. E aí, no momento que ela quebrou, desarticulou todo o setor. E quase corremos o risco com o problema da JBS, que também domina a carne hoje. Então, hoje, sabemos, através de produtores, parceiros que têm fazenda de produção de gado, que no norte do país, Pará, etc., eles compraram vários frigoríficos e fecharam os frigoríficos. Então você não tem mais para quem vender. As CEASAs serem tocadas pelo governo na parte de abastecimento e distribuição, tem essa função importante para não correr esse risco. Porque nós estamos falando da alimentação básica da população. A gestão do condomínio, esta sim, deve ser passada para o setor privado, para gerir segurança, mobilidade, tudo isso. Então, nós temos dentro desse projeto de revitalização do CEAGESP a bonerização, trocar as áreas de asfalto por áreas de um piso para drenar, melhorar o trânsito interno para que não haja problema fora, melhorar a capacidade. Temos projetos de diminuir o número de estacionamentos, criar um estacionamento vertical, de aumentar nossas áreas para poder trazer a zona cerealista para o CEAGESP, que é uma demanda, já há anos se fala, entendeu? De ter uma área específica da zona cerealista, sair do centro da cidade e vir junto com o setor de distribuição de alimentos, que é a CEAGESP. Então é uma demanda que a gente vem conversando, existe uma sensibilidade do setor para poder vir, eles necessitam disso. Então a gente poder fortalecer a CEAGESP como um órgão distribuidor de alimentos. Como é que vocês estão transitando essa questão junto ao novo governo? Nós estivemos em Brasília, no dia 30 de janeiro, fomos recebidos pelo secretário executivo do Ministério da Cultura, a ministra não pôde nos receber naquele momento, explicamos a situação, demonstramos com números e informação do que é o pequeno produtor, do que é o pequeno comerciante, do que é o setor de distribuição, toda a cadeia produtiva, do que se leva de gente, desde a produção até o produtor final. É uma cadeia de produção, de gente trabalhando, da maior. O maior PIB do Brasil hoje é hortifruti, é produção de alimentos, seja cereais, seja... Então nós temos isso, e o país é um país agrícola, não é um país meramente industrial. Então o governo está sensibilizado, diz que está fazendo estudos sobre isso daí, sobre a viabilidade de fazer. Existe uma entrevista do Bolsonaro no Datena que fala que, mas até o SEASA me pediram, mas não vou dar. Essa entrevista existe. Então, por que estão pedindo? O governo do Estado, quando faz essa ingerência na CEAGESP, por que ele não vai cuidar do CDP de Pinheiros, que fica do lado e tem uma área de 200, 300 mil metros quadrados, e é um novo Carandiru. É um problema, se ele quer, ali é a caneta dele. Já existe um comentário no projeto do governo do Estado de 2013 sobre a mudança do CDP de Pinheiros para o interior. Se ele quer usar aquela área, ele que não mexe com o CEAGESP, mexe com o CDP. Tire, que é um problema de segurança no município de São Paulo e da Grande São Paulo. Então ele fala de CEAGESP, desse CEAGESP quer mudar, quer pegar o tempo. Por que ele não mexe no CDP?
vai colocar um centro de tecnologia do lado de um presídio grande, perigo de estourar, porque o CDP de Pinheiros foi feito para 2.300 e poucos presos. Temporário, CDP é Centro Provisório de Detenção. Hoje tem mais de 6.000, quase 7.000 detentos lá que cumprem pena. Não é local, não é situação para ficar. Então ele que mexe em outro lugar, e não na CEAGESP. E deixe nós gerirmos a situação. Tá. Hilton, o nosso tempo já está estourando e eu vou pedir para você deixar a sua mensagem final, agradecer a sua vinda, agradecer ao Ricardo Granja, né, por ter me apresentado você. Aliás, Ricardo, parabéns pelo jubileu de prata, 25 anos comemorando esse mês na Associação Comercial Distrital Sudoeste. Um grande beijo para você. Eu quero agradecer a oportunidade, Patrícia, de poder falar, demonstrar essa questão da CEAGESP, a questão vital do abastecimento, a questão vital da importância de nós sermos ouvidos, de participarmos de toda a questão sobre CEAGESP, sobre empresa, e falar sobre a revitalização que nós pretendemos e temos hoje um projeto em mãos para poder fazer isso. Agradecer ao Ricardo Granja, que é um grande amigo, o apoio que ele tem dado a nossa causa, a oportunidade que ele cria. Parabéns a ele, que é presidente da unidade do Butantã, da Associação Comercial, o grande trabalho que fazem lá. Ao Dema, a oportunidade aqui de ter vindo aqui, muito obrigado. E aos ouvintes, a oportunidade de poder, nós estamos abertos a qualquer dúvida, qualquer questionamento, poder fazer via rádio, e nós teremos imenso prazer em responder e informar o que nós podemos ajudar. Então está aqui, agradeço, Patrícia, novamente a oportunidade e fico feliz de ter vindo aqui. Eu também, Hilton, e as portas estão abertas para você vir e comunicar tudo que você precisar aí para ajudar a CEAGESP e a comunidade como um todo, né? A hora que nós tivemos o projeto em mãos, que já está sendo finalizado, eu quero ter a oportunidade de vir aqui apresentar no seu programa esse projeto que tem com números, com informações, que nós vamos fazer melhorar a CEAGESP de São Paulo. Perfeito. Deixo um beijo para todos, obrigada pela presença e se liguem no meu canal do YouTube para receber as entrevistas. Um beijo, bom final de semana. Agende o seu diagnóstico gratuitamente com a coach Patrícia Tui. Envie um e-mail para patriciatui@actioncoach.com e acesse o site patriciatui.com.br.